Aleluia. Graças, paz, casais. Boa noite. Boa noite, gente. Que alegria, que honra poder estar aqui nessa cidade para uma oportunidade tão excelente quanto essa conferência da família. Já quero também externar a minha gratidão ao pastor Galeno, à sua esposa Jeane, também a cada pastor aqui dessa casa, né, de outras cidades. Que alegria, que honra ver tanta gente interessada em investir no seu relacionamento. E para nós que viemos lá de Gravatá, é uma grande alegria poder ver com os nossos olhos o que Deus está fazendo aqui nesse tempo. Amém? Então, muito obrigado por fazer parte desse momento tão especial. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos tentar de novo. Graça e paz, povo santo. Agora sim, vocês parecem que estão preparados para uma corrida. Amém? Chegaram dispostos. Aleluia. Queridos, que honra estar com vocês nessa estação. Nós cremos que Deus preparou esse momento para nós. Você crê que Deus preparou esse momento para o seu casamento, relacionamento? De verdade você acredita nisso? Sabe, você poderia estar em tantos lugares agora, mas você decidiu fazer um pit stop. Aleluia. Essa parada obrigatória para a edificação, para alguns ajustes necessários, porque a corrida é longa. Será até que a morte nos separe. Diga amém, pelo amor de Deus, amém, gente? Nessa hora você tem que dizer amém, né? É isso aí. Vamos dizer de novo. Será até que a morte nos separe. Essa é a ideia de Deus, queridos, para casamento. E queria agradecer, como o Júnior falou, ao casal pastoral. Gratidão pelo coração de vocês, por desejar investir em famílias, em relacionamentos. Nós entendemos que não existe uma igreja forte, uma sociedade forte, se a família estiver fragilizada. Então, queridos, esse é um tempo de nos fortalecermos, é um tempo de abastecer o tanque, porque Deus tem uma jornada extraordinária para mim e para você. Amém? E eu já queria conhecer, tem alguém aqui que namora ou é noivo? Amém. Lá atrás também, dá um tchauzinho para mim, um casal que namora ou é noivo. Amém. Eita glória. Bem-vindos, vocês estão em um lugar de vida para aprender antes de começar essa corrida, de fato, propriamente dita, que é o casamento. Bem-vindos a esse lugar de milagres. Deus irá alcançar o coração de vocês. Gente, o resto tudinho é casado? Não, a gente tem que fazer a festa. Os casados têm que fazer a festa. Quem é casado aqui? Nós temos que ministrar para eles que casamento vale a pena, sim ou não? Aleluia. Até porque casamento é vitalício, né? É. Então, gente, só queria dar aqui algumas dicas de segurança antes de começarmos a ministrar. Porque você sabe que uma corrida, se não houver algumas precauções, pode acontecer alguns acidentes. E nós não queremos que nenhum casal aqui se machuque hoje à noite. Então, a primeira coisa é que a palavra que vamos ouvir, a palavra que você vai ouvir, é para você. Pega a revelação. Então, deixa a pessoa que veio com você em paz. Alguns casais se acidentam enquanto estão ouvindo a palavra, porque acontece isso aqui, ó. Ou aqueles olhares assim, ó. Então, olhe para o seu amor e diga assim: nesse momento, me deixe em paz. Me deixe em paz. Amém? E só para confirmar, diga: a palavra que eu vou receber. A palavra que eu vou receber é para mim. Então não vai chegar em casa e começar uma discussão do tipo: eu não já disse a você? Olha aí agora. Deixa Deus tratar. Amém, queridos?
E também se houver alguma mudança já no caminho de casa, recebe a vitória. Porque tem alguns que se arrependem aqui agora. Aí chega no carro já diferente. Aí tem alguns que dizem, sabe por que ouviu? É isso mesmo. Então deixa ele florescer, deixa ela dar frutos e não atrapalhe os processos. Amém, queridos? E assim eu acredito que vamos terminar essa corrida bem, amém? Então feche seus olhos. Vamos orar. Pega na mão do seu amor aí. Se chegou aqui brigado, arengado, faz logo as pazes, porque vamos mexer um pouquinho com vocês hoje, amém? Pai, muito obrigado. Nosso coração está atento, aberto. Estamos aqui porque reconhecemos que precisamos do Senhor, da sua sabedoria, das suas intervenções, que o Senhor, Pai, possa nos lembrar, nos consolar e edificar. Nós cremos em uma noite edificante para a sua glória, mas também para o nosso florescimento. A sua palavra, Pai, diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Nós cremos que com o passar do tempo, o nosso relacionamento só vai melhorar de fé em fé, de glória em glória. Eu te agradeço, Pai, por uma noite de mudança, de transformação, de restauração e de esperança. Nós declaramos a tua palavra nos fortalecendo e avivando o nosso coração. E a partir de hoje, mais ainda, o nosso relacionamento vai florescer, vai dar frutos para a sua glória, mas também para a nossa alegria. Muito obrigado. No nome poderoso de Jesus, quem crê e concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Júnior falando sobre isso, eu me lembro que certa vez eu estava dando aula de família cristã em uma unidade do Rema. E aí, sempre no início de cada aula, eu dou uma dica de saúde para o relacionamento, para que os alunos possam praticar durante os próximos dias. E uma das dicas era sobre falar palavras de afirmação. E eu coloquei algumas lá, como por exemplo, para que o casal pudesse dizer ao outro nos próximos dias: eu amo você, eu preciso de você, eu respeito você, eu aprecio você, eu honro você, enfim, algumas frases. E aí tinha um casal, pastoral, de uma outra denominação, que eram alunos do Rema, e eles eram idosos já, e eles estavam ali crescendo no Senhor, aprendendo, mas necessitando, de realmente aquele tempo de pit stop, de parar um pouco, para ouvir sobre casamento e sobre relacionamento. E toda a aula passou, a matéria finalizou, e quando nós estávamos no último dia, onde estava tendo a homenagem para o professor, que era eu, a professora, aí eles vieram, eles pediram para falar, a diretora com antecedência, e falaram. E aí o pastor dizendo, que aquela dica de dizer eu te amo, eu amo você, eu admiro você, eu aprecio você, eu preciso de você. Ele disse que anotou, porque a instrução era sempre anotar cada dica, e ele disse que voltou para casa determinado a colocar em prática. Só que para ele era um rompimento muito grande, porque ele nunca tinha ouvido dos pais que era amado. Logo, esse homem, pastor, nunca tinha dito para a esposa dele que amava ela. Então, a vida inteira, anos de relacionamento, eram quase 35 anos de casamento, aquela mulher nunca tinha ouvido da boca daquele homem que ele amava ela. Mas ele pegou aquela instrução, como você vai pegar hoje, cruzou as portas do Rema e decidiu colocar em prática. E nos próximos dias ele começou: eu admiro você, eu aprecio você, eu preciso de você. Em momentos oportunos do dia, ele liberava as frases. E por fim, parecia que ia nascer um menino, mas ele conseguiu dizer: eu amo você. E aí, ele contando: professora, irmãos, eu disse para ela aquelas frases durante vários dias. E sabe, ela olhou para mim e disse: e
Isso é um bicho mentiroso da gota. Ô bicho mentiroso. Era eu dizendo, eu amo você, eu admiro você, eu aprecio você. Aí ela olhava para mim e dizia, deixa de ser mentiroso. Ô bicho mentiroso da gota. Mas no final, isso ele contando, mas no final, ela começou a perceber que de fato eu estava mudando. E eu quero dizer, o nosso relacionamento estava morto, não tinha mais nada. Mas quando eu comecei a dizer aquelas palavras, o fogo pegou na nossa cama. Quando o Júnior falava sobre ver a mudança no outro e aceitar essa mudança sem falar nada negativo, eu lembrei desse testemunho. Então a palavra que a pessoa que está do seu lado, que ela pega hoje e começar a praticar, olha com fé. Acredita. Não fica pensando assim, que bicho mentiroso da gota, que bicha mentirosa da gota. Diga não. Diga não. Você vai acreditar na mudança. Amém? Depois de muito repetir, aquela mulher começou a acreditar porque ela nunca tinha ouvido. Era um milagre ouvir aquilo. E ela começou a perceber que de fato Deus tinha mudado o marido dela. Então você está em um ambiente de mudança e Deus vai fazer algo inédito no seu relacionamento. Então não temos o poder de mudar o outro, mas temos o poder de mudar a nós mesmos, amém? E só para a gente poder entrar no primeiro ponto da mensagem, desse evento, você sabe que na Fórmula 1, geralmente, só há um piloto. Mas, por favor, nos permitam hoje criar uma nova modalidade. Nós vamos convidar uma copiloto. Aleluia. Para estar juntos nessa corrida. Amém? E o piloto é o marido. Amém, mulheres? Obrigado pela sua empolgação. Amém? Amém, tão murcho. Mas nós vamos passar algumas instruções nessa corrida a dois. Porque a nossa proposta é uma corrida a dois. E já queria entrar no primeiro ponto, creio que temos aí o primeiro slide, que nós vamos abordar o primeiro ponto de uma corrida, que é a largada. A largada dá o início da corrida. Quem já assistiu uma corrida sabe que tudo começa na largada. E desde o momento em que nós iniciamos o namoro, como alguns ainda aqui estão no namoro, nós demos o início dessa corrida a dois. E é interessante olhar para a largada como ela é tão romântica. A largada é uma fase do início do relacionamento que não precisa morrer. A empolgação, a determinação de alcançar o objetivo da chegada. A largada é aquele momento onde nós definimos o nosso empenho. Você vai lembrar do tempo do namoro, mesmo que você tenha muitos anos de casado já, e por favor, para a gente não ter nenhum acidente. Quem lembra daquela época do namoro, gente? Não tinha compromisso mais importante do nosso dia, a não ser a hora de ir para a casa dela namorar. Havia uma superprodução, até os homens caprichavam no visual, no perfume, na pastilha. Nós queríamos conquistar, não fazíamos questão por nada. Quem não vai lembrar da primeira vez que foram comer aquela pizza e quando chegaram lá, ele perguntou: qual o sabor que você gosta? E ela respondeu: qual o sabor que você gosta? E ele disse: não, ao seu lado eu gosto de todos os sabores. O tempo passa e se nós não tivermos cuidado, vai ter briga na pizzaria. Só quer escolher o que você gosta e eu também. Então, se nós não cultivamos
os princípios da largada, isso aqui é muito sério, as coisas vão estragando. Por isso que a primeira coisa que nós queremos trabalhar, amor, é justamente essa largada. Quando a gente pensa, né, sobre essa corrida, como foi dito aqui para você, nós dois estamos dentro do mesmo carro. Vocês dois estão dentro do mesmo carro. Então, isso é importante demais. Não está um em um carro e outro em outro carro. Como foi dito, sim, na corrida de Fórmula 1, é um piloto por carro. Mas na nossa modalidade do pit stop da família, aleluia, é o casal, literalmente, né, conduzindo, estando ali, disputando essa corrida. Não um contra o outro, mas em unidade. Quem entendeu isso? Amém. Então, não estamos aqui como competidores, nós estamos um do lado do outro. Quando a gente pensa sobre essa largada, como foi dito, é interessante, queridos, porque a largada nessa corrida 2 acontece desde o momento em que começamos a namorar, depois progredimos para um noivado e por fim chega o dia do casamento. O casamento. Você pode repetir isso comigo? Faça assim. O casamento. Lembra aí do seu casamento, você que já é casado, aquele dia, sabe, aquele sonho, aquele vestido, tudo preparado, ou aquele juiz diante de você, mas aquela alegria, aquela empolgação, porque você estava de fato dando essa largada. E quando chega, né, o dia do casamento, o casamento. Então, de fato, queridos, a gente oficializa essa corrida, né? De fato, entramos juntos dentro do mesmo carro, damos a largada. E sabe, quando a gente pensa nessa largada, é tão interessante pontuar o fato de que a largada na Fórmula 1 define muito sobre o desempenho do piloto. Se o piloto fizer uma largada ruim, isso pode queimar, isso pode danificar, isso pode prejudicar a subida dele ao pódio, sim ou não? Então, por isso que esse período de namoro é tão importante, esse período de noivado é tão importante, e por fim, a oficialização da corrida, que é o casamento. E quando a gente começa bem, quando a gente começa dentro dos princípios da palavra, quando a gente começa considerando a palavra, queridos, nós estamos fazendo uma excelente largada. Amém. Então, o fato de largarmos não quer dizer que vamos completar a corrida. Mas esse período da largada, esse período do início, esse período onde estamos tão empolgados, tão animados, queridos, realmente é um momento que Deus deseja que possa ser eternizado. Infelizmente, muitos casais ainda nutrem a ideia de que no início, na largada, é tudo muito bom, mas no decorrer do caminho as coisas não fluem tão bem. Só que, na verdade, como eu disse, se nós atentarmos para o manual Bíblia, para aquilo que Deus fala sobre o casamento, o relacionamento, nós iremos largar bem, nós iremos ter um bom desempenho nessa corrida e nós chegaremos ao pódio. Então, talvez você não teve as instruções iniciais, mas que bênção que você está aqui nessa noite para receber conselhos de Deus, para que nessa corrida, esse pit stop está acontecendo agora, para que os ajustes possam ser feitos e você possa continuar progredindo e possa ser vencedor no amor. Então você está no lugar certo para receber as instruções certas, porque aquele que deseja que possamos avançar está aqui para cuidar do meu coração, do seu coração, do nosso relacionamento, e que bom que você veio. Então é normal na fase do namoro nós nos depararmos com algumas incompatibilidades.
mas que não vão ter tanta importância no começo. Por quê? Porque o nosso alvo é agradar. Eu lembro quando eu comecei a namorar com Rose, na largada do nosso namoro, do nosso relacionamento. Ela, por exemplo, tem um gosto por roupas que até hoje eu estou me adaptando. E está se adaptando bem. Então, ela se vestia muito colorida. E eu era mais equilibrado. Tons pastéis. Eu gostava de tons mais claros. Tanto que os primeiros presentes que ela me deu, eu não entendi naquela época, mas depois de alguns anos de casado, foi que eu pude perceber. As primeiras roupas, os primeiros presentes foram roupas extravagantes. E aí, quando eu abria, você gostou? Aí eu, crente na época, pastor, aí tinha terminado o rema, dizia, muito obrigado, né? Olha, o que é que você usa tal dia? Aí está certo. E por quê? Eu estava na largada, tanque cheio, querendo conquistar, eu me sujeitava. Aquela camisa, uma laranjada com umas listras que ela me deu. Eu saía de casa com uma vergonha. Quando ela me via, ela dizia, uau! Era o meu consolo. De continuar me sujeitando a tamanha humilhação, né? E é interessante que essa incompatibilidade, né, de gosto pelas coisas, a gente lida muito bem na largada, porque queremos agradar. Sim ou não, gente? E isso é uma coisa muito boa, porque o casamento, na verdade, deveria ser a morte do eu e o nascimento do nós. A questão da corrida bem-sucedida é que ela é uma corrida a dois. Eu não posso ter um relacionamento cheiroso, saboroso, se eu também, vez ou outra, não afogo o meu ego para servir o outro. E aí foi interessante porque eu passei agora a aderir uma colorometria para agradar o meu amor. E é interessante que na largada nós estamos sensíveis a essas coisas, porque queremos conquistar. A Bíblia vai falar o seguinte, Jesus disse em Mateus 19, verso 6, assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, ou não o separem o ego. Porque o maior inimigo do casamento, querido, é o ego, é o orgulho. É você querer correr sozinho quando você está agora dentro de uma corrida a dois. E é muito importante nós cultivarmos essas obras da largada. Homens que eram tão românticos na largada, que tudo para ele era motivo de uma poesia, um cartão, uma ligação. Quem nunca esquentou a orelha no telefone com a namorada? Desliga, 11 da noite. Não, desliga você. Não, vai, desliga. E hoje, como é? Quando vê que é ele, que é ela, dá nem a paz do Senhor. É o quê? Coisas da largada que foram perdidas. Eu gosto de uma frase que eu ouvi Rose falar, que é o seguinte: faça o que você fazia no começo, e não haverá fim. Se fizermos o que fazíamos no início, pode ter certeza, casais, não haverá um fim. Se fizermos o que fazíamos na largada, pode ter certeza que você vai subir no pódio. Aleluia. Mas se deixarmos de fazer aquilo que fazíamos no começo, que foi o que conquistou o outro, foi aquilo que cativou o outro. Por isso que lembrar de como foi a nossa largada nesse primeiro ponto é tão importante. Quando o pastor falou sobre a questão
fazer o eu morrer e o nós nascer. Esse texto que ele citou, onde Jesus disse, a partir do casamento, serão os dois uma só carne. Então, presta atenção. Estamos nós dois dentro dessa Ferrari chamada casamento, essa máquina. Somos dois, mas quando Deus olha para nós, Ele vê um. E deixa eu te dizer algo, olha para mim e presta muita atenção. A Fórmula 1 é o segredo do sucesso da vida a dois. Amém. Glória a Deus. Repetindo. Não serão mais dois, mas uma só carne. A fórmula é o segredo do sucesso da vida a dois. Amém. É quando não é mais eu, não é mais ele, somos nós. E aquilo que eu faço é para que ele seja beneficiado, e aquilo que ele faz é para que eu seja beneficiada. Quando a gente anda nessa unidade, nessa harmonia, nessa conexão, dia a dia vencendo o eu e deixando o nós prevalecer, queridos, nós vamos ser vitoriosos nessa corrida. Lembra que, como foi dito, né, coisas tão simples. Eu me lembro ele falando sobre coisa colorida, né, roupa colorida. Hoje, esse negócio de uma peça de uma cor e outra de outra, assim, totalmente diferente, é moda. Mas nós temos 19 anos de casados. Eu sei, não parece. Temos 19 anos de casamento. E, queridos, há 19, nós namoramos por 364 dias. Faltando um dia para completar um ano. Aleluia. Há 20 anos atrás, juntando com o tempo de namoro, queridos, esse negócio de usar um negócio mais forte, uma cor mais forte, com outra mais forte, era um negócio assim, de matuto. Aonde eu morava era coisa de matuto. E eu lembro, né? A gente não tinha carro e a gente estava recém-casado, da largada. E eu tinha uma meia calça roxa. Na verdade, eu ainda tenho ela. Aquele roxo de caixão. Quem já viu aquele roxo de caixão? E, queridos, eu botei aquela meia calça roxa. Eu era uns 14, 12 quilos a menos do que eu tenho hoje. Era 2 varetinhas fininhas assim as pernas. Com aquela meia calça roxa de caixão. Uma saia secretária. Um blaze preto. Um salto. E a gente descia, Cris, uma avenida grande para ir para a igreja. Sem ser de carro. Ou seja, aonde nós passávamos. E eu sempre fui mais discreto, né? Mais equilibrado, né? E aí eu saía com ela para a igreja a pé, desfilando. Eu me sentia que estavam todos olhando para mim. Então eu ia assim, ó, tímido, mas sobrevivi. E valeu a pena, aleluia. Então, queridos, isso a gente desconsidera. Sabe por quê? Porque nós estamos nessa largada, nós queremos agradar, nós queremos ser a pessoa mais gentil possível, nós queremos despertar o sorriso do outro. E sabe, dentro desse ponto, uma das coisas importantes, porque estamos falando sobre essa incompatibilidade, né, essa diferença, essa questão de ele ter um gosto, ela ter outro gosto, e os dois se unirem, sabe, e conseguirem vencer as incompatibilidades e continuar bem, continuar avançando, dirigindo a Ferrari do casamento. Quando a gente pensa sobre incompatibilidade, a gente logo lembra de diferença, né, do nome diferença. A propósito, incompatibilidade de gênero é um dos primeiros motivos pelos quais os casais mais se divorciam. É de dar essa largada e perceber, eita, ele é diferente mais de mim, ela é diferente demais de mim.
E por isso o tempo do namoro e noivado é tão importante para perceber essas diferenças, perceber os defeitos. Uma das coisas que eu quero que você note nesse ponto agora, bem importante, é o seguinte: nós precisamos fazer a distinção do que é defeito e do que é diferença. Amém. Muitas vezes nós estamos pegando uma briga, levantando uma guerra dentro de casa, uma disputa, de vez de estarmos no mesmo carro, é como se cada um saltasse para um carro diferente e começasse a competir na pista. Porque a gente pensa, não, ele tem isso e eu não gosto, ele faz isso e eu não gosto, ela faz isso, ela é assim e eu não gosto. Ela é muito diferente de mim, não, isso não dá para mim. E quando a gente está numa situação como essa, nessa largada, onde a gente percebe, porque, queridos, nós viemos de famílias diferentes, nós tivemos criações diferentes. Embora creiamos no mesmo Deus, tenhamos a mesma fé, congreguemos na mesma igreja, mas somos diferentes. Temos criações distintas. E sabe, quando você se aliança, quando você entra dentro desse carro, quando você entra no casamento, você começa a perceber nessa largada o quanto o outro tem coisas que são bem diferentes de você. E nesse momento você vai precisar pegar uma balança e colocar de maneira bem clara: isso é uma diferença ou isso é um defeito? Porque, queridos, diferença nós precisamos celebrar. Pensa se você fosse casado com um ser humano igualzinho a você. Sem tirar nem pôr. Só mudasse o sexo, mas fosse igualzinho a você. Quem estaria feliz? O fato de nós sermos diferentes, isso é maravilhoso. Deus nos criou assim. Então, pegar essa balança e pontuar: isso é uma diferença ou isso é um defeito? Porque se for uma diferença, queridos, vamos aprender a celebrar as diferenças que nós temos. Sabe por quê? Porque o que ele não tem, eu tenho. E o que eu não tenho, ele tem. E o que nos potencializa é estarmos juntos, unidos, lado a lado. Sabe, ele é tons pastéis, eu sou colorido. Graças a Deus. Se fosse todos dois tons pastéis, era dois amarelos. Se fosse dois coloridos, era aquela coisa, nossa. Mas o fato de sermos diferentes, e essa diferença não é um defeito. Assim como tantas outras diferenças, nós colocamos no lugar do defeito, quando não é defeito. Então, eu queria que você parasse e pensasse. Tem mulher brigando com o marido por causa de uma diferença, porque ela acredita que aquilo é um defeito. Sabe, tem mulher que é extremamente organizada. Tem homem que, pela criação dele, ele é mais desorganizado. Aí casa. Aí ela quer que aperte a pasta do fim para cima. E ele aperta em qualquer lugar, porque ele só quer que saia o creme dental, entendeu? Aí você fica brigando. Você está brigando há 5 anos. Porque esse marido aperta a pasta no meio ou no começo. E você queria que ele viesse subindo assim. Aí você está brigando com ela porque ela sempre deixa a luz do quarto acesa. Pelo amor de Deus, a conta vem cara. Meu irmão, se você está brigando com essa mulher faz 5 anos porque ela deixa a luz acesa e ela não apagou a luz, deixe ela em paz. E viva em paz. É melhor você pagar um tiquinho a mais da conta e viver feliz. Ou só apagar a lâmpada, né? Vai lá e apaga, irmão. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Amém. Não, porque ele não bota a cueca no lugar que eu gostaria que ele colocasse. E aí você está brigando, minha irmã. Descansa. É melhor você pegar a cueca e colocar lá no lugar dela. E ter paz. Uma vez uma irmã disse assim: Rose, mas você não está entendendo. O meu marido faz o 8.
Aí eu disse, o quê? Ela disse, o 8. Aí eu disse, já tem o 8? Eu conheço 1, eu conheço 2. Seu marido faz o 8, qual é o 3? Qual é o 4? Qual é o 5? Qual é o 7? Já tem o 8. Ela disse, não, você não está entendendo. Não tem como eu não brigar com esse marido, não, porque ele faz o 8 direto. Faz 10 anos que eu falo com ele e ele continua fazendo o 8. Aí eu disse, minha irmã, em nome de Jesus, venha cá, me conte, o que é o 8? Ela disse, o que é o 8? Ele desce a cueca. Quando chega lá no chão, ele só faz assim. Fica o 8. O 8, eu não aguentei que apanhar o 8 e botar lá. Querida mulher de Deus, homem santo, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Não, eu não ouvi seu amém. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Às vezes estamos brigando por diferenças. Diferenças, queridos, nós celebramos. A pessoa é diferente de mim. Agora, se é um defeito, a gente corrige. Eu não sei se o seu marido faz o 8. Gente, só para deixar claro, eu não faço, tá? Mas se ele faz, deixe ele em paz. Cadê os maridos? Ninguém quer denunciar que faz o 8, né? Se ele deixa a toalha em cima da cama, instrui, pede. Se não tiver jeito, tiver que criar uma briga, mas pega a toalha e pendura. E você, marido, também. Então, muitas vezes nós estamos, sabe, entramos, damos a largada, descobrimos uma diferença e começamos a combater. Quando, na verdade, deveríamos nos unir, queridos, e entender que quando eu celebro a diferença que ele tem, automaticamente nós vivemos em paz. Agora, se é defeito, a gente precisa corrigir. Quem entendeu? Diferença nós celebramos, defeitos nós corrigimos. Então, aqui é só alguns exemplos. Claro que tem áreas mais graves nesses pontos. Usamos aqui pizza, cores e números, né? Para dar um exemplo para vocês de algumas situações que podem ocorrer. E, claro, há coisas que são mais sérias e precisamos focar nelas. Amém. Entendendo isso, nós queremos passar para o segundo ponto da nossa mensagem, que é o pit stop, que inclusive estamos aqui também usando, né, como tema da conferência. E o pit stop é uma parada que de fato é obrigatória para algumas manutenções. Uma das coisas que um casal maduro vai priorizar são essas paradas. Colocar no planejamento do casal, por exemplo, que tem uma vida corrida, que já tem filhos ou muitos filhos, parar, planejar um momento só para vocês dois. Um casal que leva um relacionamento a sério, não faz um pit stop se der. Se der, a gente sai essa semana. Se der, a gente tira um tempinho para nós. Se der, alguém que tem uma visão séria do que é um casamento, vai ter isso como uma prioridade e não como uma possibilidade. Se sobrar tempo, a gente faz. Você está entendendo? Na corrida, o pit stop, se não for feito, certamente o piloto, o carro não vão conseguir concluir a corrida. Então, quem não para abastecer, vai parar por não ter abastecido. Casais que não param para ter um tempo juntos, só os dois, vão acabar perdendo a liga da intimidade. Tem gente que está tão viciado em só sair com os amigos. Para onde vai? Vamos chamar o casal fulano, ciclano. Eu, como pastor de igreja, estava viciado. Para onde ia? Vamos chamar o casal de diáconos, as ovelhinhas, os conselheiros. Vamos para a praia, vamos chamar. Para mim não tinha graça se não fosse assim. Até que um dia eu disse, não, peraí, Júnior, só vamos nós dois.
E aí eu tive que resgatar esse prazer de estar somente os dois. Se sair só os dois, perdeu a graça. Isso é uma evidência que o pit stop está sendo negligenciado. É muito bom estar, gente, em companhia de boas pessoas, mas o casal precisa ter esse momento de intimidade, só os dois, de sair para um lugar, só os dois. Quem tem filhos, de vez em quando, se possível for, se tem alguém da sua confiança, deporta esses meninos por uma noite, uma tarde. Há mulheres, a gente já acompanhou casais que, aprendendo sobre a importância do pit stop, aí fizeram um esforço, foram para um hotel. Chegou lá no hotel, tinha piscina, aí a mãe começou a chorar já. A esposa, meu Deus, os meninos iam gostar tanto dessa piscina. O tempo todo funcionando como mãe. Infelizmente, alguns maridos perderam suas esposas quando elas viraram mães. Porque agora elas deixaram de ser esposas e só se transformaram em mães. Quando os papéis precisam serem protegidos. Ser mãe é uma bênção, mas permanecer esposa é essencial. Por isso que o pit stop precisa ser motivo de planejamento. Coloque essas paradas na sua semana. Qual o dia que vocês protegem para ser só de vocês? Qual o dia? Agora, pelo amor de Deus, gente, não vão brigar depois que terminar esse primeiro momento. Não vamos olhar para trás e dizer quanto tempo faz. Não, olha para frente. Amém. Amém. Amém, casais? Porque eu posso perceber que já tem pessoas aqui pensando, quando terminar aqui ele vai ouvir algumas coisas. Irmã, seja livre desse espírito de vingança, amém, gente? Vamos olhar para frente. Em vez de você cobrar, você diz assim, ó, amor, qual vai ser o nosso dia? A sexta, um dia que não tenha culto, né? Para também não comprometer a sua vida espiritual. Então é muito importante que essa parada seja protegida. A propósito, estamos aqui hoje em um pit stop, parando para abastecer. E muitas vezes para ouvir o que já sabemos, já conhecemos. Não estamos aqui trazendo novas revelações. Porque o que acontece em um pit stop? As mesmas coisas. Trocar os pneus, abastecer, alguns ajustes, mas que são fundamentais para completar a corrida. Isso é tão sério, queridos, em se tratando de mães, que eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o nome cama de casal é profético. Cama de Casal. Cama de Casal. Quem já percebeu que não é cama da família? É cama de casal. Sabe, queridos, tem casais que até o momento de dormir abdicaram. Depois que um filho, 2, 3 chegou. E se nós não vigiarmos, amados, nós entramos no automático e nós começamos a perder essas paradas tão vitais para que a nossa corrida continue acontecendo. Quando a gente pensa sobre o pit stop, ele é indispensável. Sabe, escuta isso, um piloto que ignora as pausas arrisca-se a perder a corrida. Um casal que ignora os pit stops estão entrando em uma vala de risco muito grande de perder o seu casamento. Então, às vezes sair para tomar um sorvete, porque quando nós falamos sobre pit stop, as pessoas pensam, mas eu não estou podendo gastar agora. Não dá para a gente sair agora, fazer aquela viagem que até ela tem falado muito que quer fazer. E o homem sempre está somando, sempre está calculando. Deixa eu dizer uma coisa.
Existem sim aqueles momentos, sabe, de sair, de viajar, de pegar um carro, um avião. Mas o que nós estamos falando aqui são de coisas simples também. Onde você tirar um dia, um momento durante a semana para dedicar um ao outro. E você sair para tomar um sorvete na esquina, sozinhos, os dois. Para não ser tentado, deixa o celular em casa. Deixa as crianças com alguém que você confie. E vai lá, querido, senta. Pega um sorvete. Quanto é um sorvete? Olha nos olhos um do outro, conversa. Isso é um tempo de parada. Isso é um tempo de pit stop. Tão simples que muitas vezes nós ignoramos. E depois a gente não sabe porque essa corrida está tão difícil. É porque as coisas que devem ser feitas deixaram de ser feitas. Então, quando nós olhamos para esse tempo de parada como algo que não tem mais valor, de fato, queridos, a nossa aliança, o nosso casamento está correndo risco. O pit stop é o momento de buscar forças em Deus. É um tempo de reabastecer o coração. É tempo de se conectar. É tempo de dialogar. É aquele momento de qualidade, aquele tempo de qualidade, onde vocês sentam, tocam um ao outro, olham nos olhos, sorri e se conecta. Isso, amados, é tão importante, é tão simples, né? Mas se você procurar saber qual é o casal que tira um momento por semana para dedicar-se apenas um ao outro, você vai perceber que é raro, infelizmente. Quanto mais longa essa corrida, mais vai ficando maçante, né? E a gente não para. E, queridos, como foi dito, quem não para abastecer, vai ter que parar por não ter abastecido. E sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Ei, casal, você quer realmente avançar e subir no pódio? Pois bem, o pit stop é uma parada obrigatória. Então, olhe nos olhos dessa mulher e desse homem que você ama e diga assim: a partir de hoje, eu vou priorizar um momento na semana, onde eu vou me dedicar a você. Diga: a partir de hoje, o nosso pit stop será obrigatório. Até porque é prazeroso demais estar com você. Diga: eu te amo. E isso gera intimidade. Tudo ajustadinho, tudo no seu lugar. Para fechar esse ponto, eu queria só falar de um testemunho que nós ouvimos de um casal de Deus, já há muitos anos de casado, mas chegou uma época que ela estava tendo dificuldade, né, de comparecer na intimidade. Ele achava que era Eucana, nota 10. Ele achava que no momento da intimidade, ele era o professor, o maestro, o craque, mas ele não sabia de nada. A esposa, ouvindo sobre essas coisas, por não terem essa intimidade, esse pit stop, porque, queridos, o casal que não cultiva a intimidade, perde a sinceridade. Passa a funcionar no automático. E ele achava que ele era o cara no momento conjugal ali do casal, no ato conjugal. E ela não tinha coragem de falar para ele a verdade. O que foi que ela fez? Ela pegou, escreveu uma carta para ele. Uma carta não, um pergaminho. Como ela não tinha coragem, não havia pit stop para ajustar, para falar, para ouvir, ela disse: eu vou ter que me libertar desse sofrimento. E muitas vezes a vida íntima do casal está sofrendo porque eles não param para ajustar. Tem casal que nem fala sobre isso, mas isso é um assunto para um outro momento, ok? Porém, ela pegou e escreveu essa carta. Dava quase um livro. E aí: eu não gosto disso,
eu não gosto no momento que você diga isso, que você me toque assim, que você... Ele conta que quando foi ler a carta, achando que ia... Quando ele foi ler, aí ele foi lendo, e ele ficou muito mal, porque ele descobriu que por ausência dos pit stops, era a razão da sua vida íntima estar parando. Porque uma vida íntima que não passa por manutenções, que não passa pelo pit stop, vai parar. E aí, quando ele percebeu, ele tinha duas opções: ou ficar endemoniado e dizer assim, gosta não? Então case com outro. Ou dizer assim, rapaz, eu me arrependo, eu vou buscar melhorar, eu vou buscar ajustar isso aqui. Então é muito importante, porque no momento do pit stop, dá para ver o que está fora do lugar, o que precisa ser substituído. E alguns casais hoje acabam só na intimidade, só dando as voltas, mas não param para ajustar. E às vezes a vida íntima de um casal está parando por falta de manutenção. A propósito, quantos livros você já leu sobre o ato conjugal? Quantas coisas nós temos pesquisado sobre isso? Porque, gente, é impossível manter uma qualidade sem conhecimento. A gente acha que é o conhecimento só dos evangelhos, mas tem conhecimentos na área íntima que são fundamentais para o prazer do casal. Sexo no casamento, porque entendemos que sexo é para o casamento, tem que ser bom para os dois. Eu disse para os dois, é uma corrida a dois. Obrigado pelo seu entusiasmo, amém, gente? Mas se não for bom para os dois, alguém vai perceber que a velocidade vai diminuindo. E muitas vezes não é porque falta amor, falta ajustes. Você está comigo? Olha o que os Salmos diz, Salmos 19, diz assim: a palavra do Senhor é integral e confere harmonia à nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer harmonia entre nós. As sinalizações do Senhor são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Senhor estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Senhor são simples e fáceis de aprender. Até porque simplicidade não é ausência de poder. A palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Isso aqui é o Salmo 19, na versão A Mensagem, que fala de sinalizações, do caminho certo, de harmonia, de alegria e de um mapa para encontrar o tesouro. Se tem uma coisa que nós podemos afirmar, é que o pit stop no casamento é obrigatório. Há muitas mulheres que sentem falta desse momento de pit stop. O marido está no automático, trabalhando, ele sai, ele volta, ele vai, ele resolve. E as mulheres estão lá. Aí quando chega de noite, ele quer desestressar. Aí ele olha assim e diz, vamos? Aí ela, para onde, miserável? Como assim, vamos? Não é assim. Entendeu, homem? Não é assim que funciona. Hoje tem nada hoje. Por quê? Porque não se para. Então não há um carinho, não há um afeto, não há um elogio, não há um eu te amo. Isso são paradas rápidas. Rápidas. Mas que são tão essenciais, queridos, para que, de fato, o casamento, o relacionamento, ele possa avançar, ele possa florescer, ele possa ser conduzido para um lugar de plenitude. É interessante porque hoje, já se entende, a título de informação, queria te dizer,
Escuta isso. As equipes de Fórmula 1 tentam economizar o máximo de tempo possível em todas as áreas. E sobre o pit stops duram menos hoje, pit stops duram menos que 2 segundos em uma corrida. O que que isso quer dizer? Isso fala muito para nós. Porque quanto tempo você demora para dizer, eu te amo? Quanto tempo você demora para dizer, você está linda, lindo hoje? Paradas rápidas, que você olha para o outro, você nota o outro, você aprecia o outro, você cheira o outro, você abraça o outro. E quando isso é vivenciado, queridos, a máquina passa por uma manutenção. Ela recebe pneus, ela recebe abastecimento. E sabe, essa mulher vai ficar animada. É ou não é, irmã? Eu estou ajudando você, minha irmã. É ou não é, minha filha? É. Às vezes são coisas simples que nós queremos como mulheres. E os homens acham que estão abafando, né? Porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo. Eles colocam comida na mesa, eles são os supridores. Eles resolvem os problemas, eles são os super-heróis. Mas o que nós queremos é o olho no olho. O que nós queremos é o abraço, é o elogio. É o pegar na mão. Tem casal, amor, que não pega mais na mão enquanto anda. É a mulher andando na frente e o marido. Vai, boi, boi, boiada. Tangendo, parece um monte de boi. A mulher e os meninos. A vaca e os bezerros. E o outro tangendo atrás. Sabe, queridos, coisas que nós fazíamos lá no começo. E que abandonamos. E essa parada de olhar nos olhos. Ela está falando. Ele está falando, tira o telefone, olha no olho, não é? Olha o meu dia hoje, tá. Não, eu estou ouvindo, pode falar. Pelo amor de Deus, irmã, não funciona assim. Quando a gente namorava era assim, ó, nem piscava, né? Olhava todos os detalhes. Tudo. O tempo vai passando e a gente não nota mais o outro. Ela fez um negócio que levantou a sobrancelha para o meio da testa. E você não percebe. E ela diz assim, amor, você percebeu o que eu fiz? Aí ele, não, o quê? Ela está com a sobrancelha no meio da testa. E ele não consegue notar. Mas quando era no namoro, se ela cortasse um dedo do cabelo, você cortou seu cabelo, eu gosto tanto do seu cabelo longo. Não, foi só as pontinhas. Mas eu gosto tanto dele longo. Depois paramos de observar, paramos de notar. Por quê? Porque não há como você observar se você não parar. Parar é essencial para observar, para notar. Por isso que o pit stop é tão fundamental. E por fim, aleluia, nos minutos que nos restam, queremos falar da chegada. Aleluia. Sabe qual é a proposta de Deus para o nosso relacionamento? Casou, Deus tem uma proposta. Que o fim seja melhor do que o início. Não é que vai ficando pior, morrendo, não. A proposta de Deus é que o nosso casamento, quando chegar o tempo de partir, esteja melhor do que o início. Eu lembro quando Jesus vai corrigir uma igreja lá em Apocalipse, e ele fala, olha, vocês têm boas obras, eu vejo o seu esforço, o seu trabalho, mas tem uma coisa, você deixou o seu primeiro amor. E o Senhor diz, se arrependa e volte às primeiras obras. Para chegar bem, vamos precisar, quem já é aqui casado, voltar a praticar algumas obras do começo. Casal que casou e não beija mais na boca. Nem escova os dentes. Por isso que não beija, né? Casais que estão com teia de areia na boca, porque nunca mais deu um beijo.
No começo, antes de ir para o namoro, escovava os dentes 3 vezes. Passava aquele negócio para raspar a língua. Pegava pastilha Hawley, enchia os bolsos, ou aquela balinha de hortelã, e ia todo cheiroso. E no tempo que não era nem para beijar muito, muitos beijaram muito, né? E hoje, não tem mais beijo. Casais que se acomodaram diante de um recurso tão abençoado, Glória! que é o beijo na boca. Ah, mas é porque não, na largada, tanque cheio era como, irmão? Se já era crente, se não vigiasse. Porque beijo é aquela coisa, você liga em cima, aí tem casais que vão para a intimidade sem nenhum beijo. O homem mesmo que é mais avexado, de tanque cheio, já quer logo. Aí não tem mais nenhum tipo de carinho, de carícia. Isso danifica a gente. Não é o nosso tema hoje, mas homens, as preliminares, homens, não são nossas inimigas. Amém. Elas não estão contra nós. Vamos voltar, os casados especialmente, a beijar muito na boca. Não vai ser aqui na igreja, ok? Aqui é só um selinho, tá bom demais. Agora, quando terminar esse momento, irmão e irmã, partam para a chegada, como foi na largada. É bem difícil, queridos, você chegar na largada todo desleixado. Chegar na chegada todo desleixado. Né? Não vai chegar. É aquela irmã que queimou uma roupa de água sanitária, bota para usar em casa. Afolosou a calcinha, usa em casa. Fez uma escova, touca de seu boneco. Ela teve uns 5 meninos, quando ela solta os peitos em casa, ele andando olhando para baixo, dentro dela andando e ele olhando para baixo. Andando e olhando para baixo. Aquela coisa mole balançando. Quando é para sair, que ela desce, que o marido olha e diz, aonde estavas? Tu. Agora sabe, querido, se chegar qualquer visita em casa, a gente corre para se arrumar. Tem mulher que quando acorda, meu amigo, o cabelo parece uma onça. A remela está descendo no olho. Ela já vai para fazer o café da manhã. E quando o marido olha, mas todo mundo olha aqui e diz, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, pai. Homem que no início, sabe, era um zelo. Agora desleixou. Normalmente, homem é assim. O bucho cresce, a perna afina e o cabelo cai. Irmão, você tem que se cuidar, porque não dá para chegar desse jeito, entendeu? Tem que se cuidar. Os irmãos vão se lembrar aqui de uma música que cantou lá atrás. Era uma música do Nordeste, daqueles arrasta-pé. E a música era um momento onde estava o casal. E você vai lembrar, porque ele estava em cima dela. E ele dizia, mexe meu bem, mexe meu bem. Aí ela dizia, só se for com zóio, só se for com zóio. Mexer com você em cima, só se for com zóio, só se for com zóio. 1 tonelada em cima, vai mexer o quê, irmã? Não tem como mexer nada. Aí você quer chegar. Não chega, irmão. Vai chegar atrasado. Vai chegar atrasado. Eu acho que já é suficiente para a gente chegar bem hoje à noite. Amém, queridos? E amanhã nós vamos continuar, tá bom? Fica de pé comigo nesse momento. Então olha para o seu amor e diz assim, algumas palavras. Olha bem nos olhos dele e dela
E diga: meu amor, hoje Hoje nós estamos resgatando nós estamos resgatando muitos fundamentos do nosso início. muitos fundamentos do nosso início. E eu me comprometo E eu me comprometo em fazer as paradas obrigatórias, em fazer as paradas obrigatórias, em vivermos intensamente como foi no começo, em vivermos intensamente como foi no começo, porque a nossa chegada porque a nossa chegada será melhor será melhor do que o nosso início. do que o nosso início. Peço perdão Peço perdão se machuquei seu coração, se machuquei o seu coração, mas eu quero reafirmar mas eu quero reafirmar o meu amor por você, o meu amor por você, porque eu porque eu amo amo você. você. Pode beijar a noiva, amém? Só um selinho. Deu certo? Lá em cima eu tô perguntando. Se não deu, tá tudo bem, amém, queridos? Não? Ok, então vamos deixar aqui com o grupo, eles vão fluindo. Sejam abençoados na prática dessa palavra, amém?